Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, terça-feira, dia 5 do mês de julho, faltando aí 4 minutos para a gente poder encerrar o aftermarket e também as negociações no mercado futuro. O Ibovespa hoje encerrou a sequência de 5 pregões consecutivos de em alta e hoje fechou desvalorizado aí em 1,38. Bolsas americanas também operaram em baixa e moeda americana completou aí o terceiro dia de alta no nosso mercado. O dólar comercial fechou a 3,29,9, quer dizer, praticamente 3,30, e o dólar futuro nesse momento operando aí a 3.330,5. Bom, pessoal, fluxo estrangeiro por parte das corretoras que a gente acompanha hoje foi contra esse movimento que a gente está percebendo. Eles terminaram aí o pregão com um pouco mais de 100 milhões de reais na ponta compradora, nesse momento aqui 130 para todos os ativos do Ibovespa e 116 aí para os ativos pertencentes ao Ibovespa. Mesmo sentido observado no Ibovespa futuro, com pouco mais de 10 milhões de reais de saldo positivo. O interessante hoje, pessoal, foi que o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha atuou mais fortemente na ponta vendedora para a moeda americana. A gente veio aí já do terceiro dia de valorização do dólar no nosso mercado e hoje eles estão atuando aí mais fortemente na ponta vendedora para os contratos futuros de dólar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos contratos do Ibovespa futuro e do dólar no intraday de hoje. Bom, eles começaram o dia vendedores para o índice futuro, né, o Ibovespa futuro. A gente chegou a ter uma correção aqui de pouco mais de 600 pontos, né, 635 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. A gente teve uma trajetória descendente praticamente até as 3 horas da tarde no índice futuro e depois que a gente fez essa mínima em 52.300, a gente nesse momento aí recuperou aí cerca de 200 pontos no índice futuro, sendo que o fluxo começou vendedor, viraram a mão para a ponta compradora e quando chegou aí mais no final do pregão, eles reduziram esse volume aí comprador, né? Praticamente quase zeraram esse volume comprador, estão aí praticamente mornos aí nesses dois, né? Nessas duas últimas horas do pregão de hoje. Bom, e no dólar, exatamente isso que a gente estava comentando. Na primeira hora do pregão de hoje, a gente já teve uma valorização de 15 pontos e meio em relação ao fechamento do pregão de ontem e eles atuaram fortemente na ponta vendedora. Praticamente o mesmo volume que eles atuaram na ponta vendedora na primeira hora do pregão, eles estão aí mantendo essa mesma média até o final do pregão de hoje e a gente está aí com uma valorização do dólar em relação ao fechamento de ontem de 31 pontos, certo? Nesse momento aqui 32 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. Projeção deles no dólar está com prejuízo de pouco mais de 4 milhões e 700 mil, porque eles estão com posição vendedora com preço médio a 3.318 e nós estamos aqui com a cotação em 3.330,5 nesse momento, né? Então, pouco mais de 12 pontos de loss para o dólar futuro. E no Ibovespa futuro, estão praticamente aí no 0 a 0, né? Porque eles estão com preço médio de 52.592 e a gente está aqui com 52.550 no preço para o Ibovespa futuro. Bom, vamos voltar aqui nos gráficos diários do índice futuro e do dólar. No dólar, pessoal, a gente está percebendo aí que a gente está praticamente superando a cotação de abertura desse contrato, quando a gente começou a ter liquidez através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Eles estão aí atingindo 3.330 nesse momento e a gente tinha aberto esse contrato com uma cotação de 3.328. A gente chegou aí até ter uma queda expressiva, né? Praticamente aí de 68 pontos em relação a essa abertura. A gente já recuperou praticamente tudo isso que a gente caiu, né? E nesse momento a gente tem aqui 68 não, pessoal, 88, né? Porque 3.240 para 328, 88 pontos e a gente já recuperou praticamente esse mesmo patamar, né? A gente com sobra aí praticamente de 90 pontos de valorização para a moeda americana nos últimos 3 pregões. 90 pontos, né? A gente chega a comentar para o pessoal que é praticamente aí 9 centavos na cotação da moeda americana para o nosso mercado. Bom, vamos ficar atento que hoje eles viraram a mão no dólar. Vamos ver se a gente vai ter aí uma possibilidade de cessar esse movimento comprador da moeda americana, hoje que está completando o terceiro dia do nosso mercado,
e eles atuando mais fortemente na ponta vendedora, com esse volume hoje um pouco maior do que 24 milhões e inverter uma posição positiva de 8 para uma posição negativa de 15 milhões. No índice futuro, pessoal, a gente teve essa correção hoje em relação ao fechamento do pregão de ontem, de praticamente aí 900 pontos nesse exato momento, né, quase 900 pontos, e eles estão o quê? Mais ou menos mornos aí na posição do índice futuro. Aquela onda vendedora que a gente tinha percebido aí no início do contrato já não existe mais, a gente chegou até a comentar isso no nosso boletim do pregão de ontem, e hoje mesmo o mercado aí tendo essa correção, eles estão atuando mornos, né, porque o volume é pequeno, 11 milhões, estão esperando aí a evolução dos preços para que eles possam aí diminuir essa projeção de prejuízo que eles estão para os contratos do Ibovespa Futuro. Então hoje a gente teve correção e eles estão aí recomprando parte aí desse movimento vendedor que eles estão tendo ainda, cerca de 610 milhões de reais nesse contrato para o Ibovespa Futuro. Voltando lá para os nossos ativos, pessoal, interessante a gente comentar que hoje o carro-chefe de compra foi as ações de CPFE. Inclusive também tinha sido o carro-chefe de compra no pregão de ontem, né, que teve aí o feriado no mercado americano. Ontem eles compraram quase 30 milhões do ativo e o ativo subiu um pouco mais de 8% aí no nosso mercado. Hoje a gente teve uma correção de 1,5%, né, no ativo, e eles atuaram fortemente na ponta compradora em CPFE, né, novamente um pouco mais de 50 milhões de reais no nosso mercado. Também, como carro-chefe de venda, as ações da Petrobras. Inclusive ontem, dia de menor liquidez, voltando a comentar, né, eles também atuaram como carro-chefe de vendas nas ações de Petrobras em pouco mais de 15 milhões de reais. E o ativo, até a gente comentou que no final da cotação do aftermarket, ele tinha fechado aí com variação zero, né? Quer dizer, variação nula em relação ao fechamento de sexta-feira, né? Então eles tiveram no pregão de ontem volume vendedor e hoje Petrobras também, eles continuaram nessa ponta vendedora. Hoje o ativo caiu pouco mais de 6%, inclusive no leilão de fechamento o ativo estava bem próximo de 60 milhões de reais na ponta vendedora, e no leilão de fechamento eles até reduziram um pouco dessa ponta vendedora em Petrobras, pouco mais de 20 milhões, né? E o ativo mesmo assim ainda teve uma desvalorização significativa para o nosso pregão. Bom, acompanhado aí de Petrobras, a gente percebeu aí também as ações da Vale, no caso aqui a ação ordinária, e também Vale com forte desvalorização no nosso mercado. Bom, para os ativos que eles atuaram na ponta compradora, inclusive com volume maior, né, porque a gente teve aí um saldo positivo para o mercado à vista, a gente teve aí uma desvalorização média de 0,93. Só que os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, mesmo em menor volume, eles tiveram uma desvalorização média de 3,19. Então, quer dizer, eles ganharam 3,19 nos ativos que eles venderam e perderam 0,93 dos ativos que eles atuaram na ponta compradora. Ok? Falando aqui das opções, pessoal, hoje foi o dia de farra por parte do fluxo estrangeiro através dessas corretoras estrangeiras que a gente tinha como. Por quê? Mais de 1,5 milhão de projeção de lucro nas opções de Petrobras. Inclusive, eles atuaram fortemente, no caso de Petrobras, na ponta o quê? Na projeção de queda para o ativo, que é a ponta vendedora de calls e a ponta compradora de puts. Se a gente somar isso daqui, dá quase 3 milhões, dá um pouco mais, né, de 3 milhões e 700 mil reais na ponta vendedora, ou seja, na projeção de queda para o ativo. Uma projeção de lucro de pouco mais de 1 milhão e 700 mil reais. No caso de Vale também, eles tiveram uma projeção, né, de queda, no caso das opções, praticamente aqui 1 milhão de reais, pouco mais de 1 milhão de reais nas opções de Vale, e também quase aí 500 mil reais de projeção de lucro nas opções de Vale. Vamos dar uma olhadinha lá nos nossos gráficos das opções? Olha, pessoal, nas opções de Petrobras que eles atuaram hoje na ponta compradora, quer dizer, mesmo o ativo sofrendo forte desvalorização, a gente consegue perceber aqui que eles atuaram também na ponta compradora de que, ó, Petri S10, Petri S95. S é uma opção que de venda, não é isso? Então eles atuaram fortemente numa opção de venda. Quem compra opção de venda, qual que é a projeção, né, de queda para o ativo? Então o ativo que teve uma correção expressiva hoje, inclusive aqui essas opções tiveram aí quase 100%, né? No caso aqui da S95, que foi a terceira maior opção na ponta compradora por parte deles, e essa opção se valorizou mais de 100%.
Então eles tiveram uma projeção de lucro nas opções de Petrobras de pouco mais de 30% e nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, que muitos são caos, né? Porque aqui, ó, P3G 10, P3G 38, as caos de Petrobras que eles atuaram na ponta vendedora também uma forte movimentação de queda e uma variação média entre as 20 que a gente está acompanhando aqui, 20,90%. Então deu aí essa bagatela de projeção de lucro nas opções de Petrobras por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Em Vale, pessoal, também um movimento bem expressivo. Ó, das opções que eles atuaram na ponta compradora, tiveram aí uma valorização de 9,19%, certo? E das opções que eles atuaram na ponta vendedora, elas chegaram a se desvalorizar em média 23,9%. Então, quer dizer, tiveram aí a projeção de quase $500 mil, conforme a gente chegou a comentar, de lucro nas opções de Vale no pregão de hoje. Então, o destaque que a gente comenta hoje foi realmente essa expertise do fluxo estrangeiro nas opções, principalmente de Petrobras, mas também não ficaram para trás nas opções de Vale. Em relação aos ativos, por essa expertise que eles tiveram, mesmo comprando mais, eles conseguiram oferir aí uma projeção de lucro maior nos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, porque a variação média foi maior. Agora, o processo hoje de perda, entre aspas, né, pessoal, como projeção, foi no caso do dólar futuro, que eles encerraram. Agora a gente chegou já a encerrar o pregão, né, 6,1, eles chegaram a ter uma projeção aqui de pouco mais de 4,5 milhões de projeção de prejuízo no mercado futuro do dólar. Vamos acompanhar para ver se realmente essa recuperação da moeda americana, se ela realmente começa a perder um pouco de força e o dólar começa a retomar essa trajetória recente de queda no nosso mercado. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para poder comentar no fechamento de hoje. Menos mal porque o fluxo ficou comprador, inclusive para o mercado à vista quanto também para o mercado futuro. E depois de 5 pregões de alta, uma correção no nosso índice, entre aspas, né, pessoal, é relativamente saudável em relação ao nosso mercado, para que justamente a gente possa girar esse fluxo dentro dos nossos participantes do mercado. E no caso dessa queda hoje, pelo menos no pregão de hoje, não foi colaborada por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal!